Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Denis Pontes. Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais uma reflexão? Essa reflexão de hoje eu extraí de um acontecimento que vinha tendo comigo, que eu costumava ficar pegando sol aqui na calçada, aqui em casa, do lado de fora, né? E certa vez eu achei uma semente um pouco diferente, meio amarronzada, com alguns rajadinhos. E fui achando ela frequentemente, outras vezes. Fiquei curioso por não ser uma semente que era de alguma árvore que eu tinha. E fui pesquisar na internet do que se tratava. Talvez os pássaros estivessem deixando cair quando colhiam e passavam aqui voando, talvez deixassem algumas cair. Mas eu pude observar na minha pesquisa na internet que se tratava da semente da mamona. Vou ver se consigo colocar uma foto aqui para vocês verem. E fui então entender que a vagem dela, quando está madura, aquilo estoura e as sementes voam a grandes distâncias, a distâncias longas, podendo então assim alcançar a germinação em áreas diferentes. E aí então matei minha curiosidade, que a mamona que estava do outro lado na rua, né, havia um pé de mamona no outro lado da minha rua, e aquela semente estourava e as sementes vinham parar ali na minha calçada. E pude descobrir também que a semente da mamona, assim como outras partes dela, da planta, pode causar intoxicação nos seres humanos. Então tive que descartar as sementes que eu tinha e alertar aqueles que eu conhecia sobre esse novo conhecimento. O fato é que isso me despertou um interesse em refletir sobre uma passagem que eu já tinha feito reflexões, mas me trouxe à tona novamente, que é a passagem onde Jesus Cristo, o nosso grande guru, o nosso maior instrutor que aqui na Terra passou, assim conhecemos, ele disse que a fé, se fosse do tamanho de um grão, do tamanho de uma semente, ela poderia mover uma montanha de lá para cá ou daqui para lá. E na época eles conheciam a menor semente como a semente da mostarda. Porém, eu estava com aquela sementezinha e refletindo se a fé poderia, se do tamanho de uma semente, mover essas tais montanhas. O que seriam essas tais montanhas? E fui então extraindo algumas reflexões e espero que vocês gostem também. E podem também deixar os seus comentários aí, construirmos juntos os nossos entendimentos. Bom, eu vi que aquele efeito da semente estourar e lançar para longe, aquilo só poderia ter uma causa inteligente por trás disso. Quem programou a mamona para ter essa sagacidade de chegar ao ponto de maturidade e estourar e lançar as suas sementes para longe para se propagar e não entrar ali em competição com as sementes que pudessem cair próximo? Vejam, um efeito inteligente que pelo uso da razão nos faz entender que deve ter uma causa inteligente. Esse é uma das coisas que nós aplicamos na ciência. Quando vamos estudar algo, nós vemos um efeito, mas vamos pesquisar a causa por trás desse efeito. Todos os grandes nomes da ciência admitem que todo efeito ele tem anteriormente uma causa. E um efeito inteligente realmente remete para algo inteligente. Então eu estava ali com aquela semente, com aquele programa que a planta exerce para se manter, e estava realmente com a passagem do Evangelho do Cristo, construindo essas reflexões. Um efeito inteligente, uma causa inteligente, uma fé do tamanho de um grão, podendo transportar montanhas. E o que seria a razão? Porque vejam, nesse processo de busca está a razão. A razão ela é uma característica humana. Ela é a habilidade que nós temos de pensar com aquilo, né? De analisar, de procurar tomar decisões de forma lógica, como eu procurei, né? Extrair o que seria aquela semente e descobrir que ela tinha esse grau de intoxicação. Então, vejam, pensar, analisar, tomar decisões, refletir, é uma faculdade, então, que ela está ligada ao desenvolvimento do ser humano. E esse desenvolvimento vai vir através do exercício
exercício contínuo. Veja então que a razão ela é realmente para o nosso desenvolvimento, mas ela também precisa se amadurecer para ficar livre do quê? Das emoções, dos interesses, né? Da cultura. A razão ela pode se limitar se ficar debaixo só dessas características, né? Emoções, interesses, valores. Ela precisa se transpor, se transcender, avançar, progredir. Então precisa de se desenvolver e quando ela se desenvolve, nós que a temos, vamos nos desenvolvendo também. Então veja, a razão é uma faculdade superior destinada a nos esclarecer sobre as coisas e nos leva a se desenvolver. Não só a desenvolver o nosso intelecto, mas também como o nosso meio, o nosso contexto, né? A nossa sociedade. Vamos entender assim. Mas tem outra característica a respeito disso daí. Porque, eu estava ali com a razão, exercendo a razão, mas veio a questão da causa e efeito que puxou para a questão de esse efeito ter uma inteligência implícita ali e a razão me apontar, deve ter uma causa inteligente que eu não consigo pesquisar ou diagnosticar. Ou seja, a razão ela tem um limite para o meu desenvolvimento. A partir de certo momento, eu preciso ter o quê? A fé para buscar em um efeito inteligente uma causa inteligente. Mas a fé não é aquilo baseado em dogmas cegos, em ortodoxia, e nem está unicamente ligado à questão religiosa. A fé, ela é um sentimento que transcende a lógica da matéria, né? Um sentimento, uma ideia, uma certeza, uma confiança profunda, livre de dúvidas. E ela é vista, às vezes, oposta à razão, mas na verdade deveriam se complementar, porque a razão ela vai nos fazer buscar, pesquisar, entender, mas a fé vai nos dar a energia para continuar, é o poder que nos impulsiona. E assim descobri, através dessas minhas reflexões, que a fé e a razão usadas juntas podem ter um grande potencial no ser humano. E para usarmos um exemplo aqui, só para ilustrar, e assim me permita a ginasta Rebeca Viandrade, para falar sobre um pouquinho sobre ela e o que ela passou. Claro que de forma muito resumida. Vocês podem pesquisar as entrevistas que ela dá aí pela internet e vão ver que ela nasceu numa família humilde. Ela é natural de São Paulo, né? Ela começa na ginástica muito cedo, mas tinha dificuldades financeiras para continuar nos treinos. E o que acontece? Conforme ela vai nessa persistência, nessa luta, continuando na ginástica, ela sofre lesões no ligamento do joelho. E certa vez ela até precisa passar por uma cirurgia. Perceba que vão surgindo dificuldades, desafios, e ela mesma fala numa das entrevistas que dá que por ela só teria desistido. Dificuldades financeiras, rompimento no ligamento do joelho e muitas vezes às vésperas de grandes competições. Tudo isso foi minando um pouco a energia, a impulsão que ela tinha para o esporte da ginástica, que ela realmente era uma grande atleta, mas tinha essas dificuldades. Ainda bem que ela não desiste, porque vai se tornar uma das mulheres brasileiras que mais influenciaram e mais conquistaram medalhas. E ela não só conquista medalhas, prêmios, faz história, mas ela também deixa esse exemplo, porque ela conta numa dessas entrevistas certa vez que ela estava muito desanimada ali no seu quarto, longe da família, com esses problemas, e ela faz tipo uma oração, uma prece secreta ali, e pede que naquele momento ela só queria ganhar um abraço. Para a surpresa dela, entra uma amiga no quarto, onde ela estava lá, e dá um abraço nela. Vejam, não foi como que a resposta para a prece que ela fez. Então ela viu que aquele ensinamento, que a mãe dela era muito religiosa, e tinha dito, nunca esqueça de Deus, nunca esqueça da fé, como o grande motor para nós seres humanos vencermos as dificuldades.
E ela percebe então que, embora possa doer, possa ser difícil, existe essa força, que ela é maior do que nós mesmos. E ela pode nos fazer alcançar os objetivos que temos na vida, nossos sonhos, realizar nossas conquistas. E ela demonstra então que a fé realmente ela tem esse poder. Ela se junta com a razão, que é praticar o esporte, e a fé o que é: eu posso vencer cirurgias, eu posso vencer rompimento de ligações, eu posso vencer dificuldades financeiras. E com isso tudo a fé se soma com a razão e vai realmente levá-la de encontro à conquista. É um exemplo prático, né? É uma prova de que realmente isso funciona e que podemos também aplicar na nossa vida. Então a razão ela vai buscar e a fé vai responder. A razão vai nos dar a pesquisa, o estudo, e a fé vai nos incentivar a continuar e não desistir, porque há realmente forças por trás que não são vistas, né, fisicamente, coisas que nós sentimos e que não podemos apalpar, mas estão ali, nós sabemos. Né? Assim é a questão dessa inteligência superior por trás do universo da criação. O cientista vê, deve haver uma força, uma inteligência por trás disso tudo, mas não conseguimos provar, não conseguimos testá-la, não conseguimos tocar ou vê-la, mas está implícita aí e nós não podemos negar que ela se faz presente na nossa vida o tempo todo. Essa força realmente nós chamamos de Deus. Essa inteligência por trás de tudo, onde nós vemos a organização, onde nós vemos um cosmos, as coisas funcionando, e mesmo com o homem causando essa bagunça, né? O homem vem como uma criança, né? Que os pais arrumam a casa e ele desarruma ali, deixa uma coisa jogada aqui e tal, mas de novo nós vemos que a natureza ela vai tentando recuperar-se, ela vai tentando organizar-se para que a vida continue. Temos todas as condições favoráveis nesse planeta chamado Terra para que a vida continue. Veja como realmente não podemos negar uma força inteligente por trás disso tudo. Então, essas reflexões que eu fui construindo a partir da semente da mamona e com o exemplo recente, né, da Olimpíada, onde a Rebeca se tornou campeã e eu fiquei sabendo um pouco da sua história, e isso tudo fui juntando essas conexões e vendo que realmente a fé ela apoia a razão, né? O próprio cientista, quando ele quer descobrir, ou quando ele quer fazer uma nova invenção, se ele não tiver a fé de que aquilo vai funcionar, né? Eu não dizia Thomas Edison, mais ou menos assim, né? Eu não vou saber a frase na íntegra. Eu não errei 10.000 vezes ao construir a lâmpada. Foram 10.000 vezes que eu descobri que não dava certo. Olha aí como é diferente, né? A questão de ser mais positivo na questão da descoberta da luz através da lâmpada. Então veja que realmente ela se estende transcende a questão da religião. A fé é um sentimento, é uma impulsão, é uma energia que nós temos dentro de nós para nos levar a conquistar, descobrir e criar novas coisas. E também a vivermos juntos um com o outro, aplicando ali a nossa vida e podendo assim melhorar o nosso convívio. A razão, a fé juntas, vejam o poder que isso tem. O Cristo estava querendo transferir isso quando fala, né? O poder da fé do tamanho de um grão de mostarda, movendo as montanhas. Que montanhas seriam essas? Realmente, essas montanhas são aquelas dificuldades que aparecem na nossa vida, né? São aqueles preconceitos, são aqueles empecilhos que muitas vezes fazem parte da nossa própria limitação. Mas a razão, ela vai nos fazer procurar os meios para vencer tudo isso. E a fé, ela vai vir para nos dar energia e impulsão para continuar. Não podemos desistir nunca de realizar nossos sonhos. Não podemos desistir nunca de chegar onde quisermos chegar. Se usarmos essas duas energias, essas dois potenciais humanos, vamos conquistar com certeza os mais altos postos. E vamos remover todas as montanhas de dificuldade, seja financeira, seja de sentimento, até mesmo
é uma perda de alguém, que eu acredito que ninguém perde ninguém, mas nós vamos continuar a nossa vida nos desenvolvendo, nos melhorando, porque saberemos que um dia iremos nos encontrar com aqueles que hoje nos estamos separados momentaneamente. Assim penso eu, e espero que você também esteja gostando dessas reflexões e construa as suas próprias aí também. Pode deixar aí nos comentários o que você achou, pode deixar um curtir aí no vídeo, se inscrever, para a gente se encontrar aqui e construir junto, quem sabe, uma próxima reflexão. Era isso. Espero que todos fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.